Bem, nós vamos iniciar então essa apresentação, que vai ser mais uma provocação do que uma apresentação detalhada, né? Uma provocação em relação ao interesse que a área de comunicação, pelo menos, deveria ter pelo estudo dessas experiências, né? Enquanto uma área do conhecimento humano. Leonardo, você vai finalizar aqui? Então, primeira coisa, o que é comunicação? Né? Ainda predomina entre a maioria das pessoas a ideia de, quando se fala em comunicação, de uma área ligada estritamente ao estudo da comunicação feita pelos meios de comunicação, né? Pelos veículos de comunicação de massa, então estudo de rádio, TV, cinema e tal. E até aqui na PUC a gente tem divergências sobre essa concepção de comunicação, o que provoca linhas diferentes de pensamento e pesquisa dentro do próprio programa de pós-graduação em comunicação e semiótica, né? Obviamente, há uma polissemia da noção de comunicação, quer dizer, há várias definições, e aí a gente tem o autor Merton que nos propõe 160 definições do conceito, né, numa das suas obras, em que ele investiga esses sentidos possíveis de comunicação. Então, essa polissemia, esses vários sentidos, podem nos fazer encarar de formas diferentes o que seria a comunicação e o que pertenceria ao estudo da comunicação em geral. No momento, o interesse principal da área é refletir sobre os conceitos que são construídos através da prática de pesquisa, que constituiu a comunicação como um campo autônomo. Quer dizer, o que se tem investigado de uma forma geral e o que a constituiu como algo que a diferencia dentro, né, da universidade de outros campos de saber, né? Mas, mesmo que a gente esteja procurando, né, a comunicação como um campo definido, a gente não pode perder de vista que existe uma natureza abrangente e multiforme dos fenômenos comunicacionais. Né? Então, as inter-relações, entendendo a comunicação como diálogo, como troca de informações, né, e troca de ideias. Então, nesse sentido, você tem várias possibilidades em que essa troca de informações, de ideias, se dão. Então, novos horizontes surgiram, né, nesse campo da comunicação desde o século XX, né, quando se intensificou o estudo da comunicação, principalmente por causa do vertiginoso desenvolvimento dos modos de comunicar pelas mídias eletrônicas, digitais, etc. Se a gente pensar no trabalho de Peirce, que é o filósofo ao qual nós dedicamos principalmente o estudo no centro peirciano, né, desde o final do século XIX já há um pensar sobre essa inter-relação, sobre essa comunicação, né, de uma forma bastante avançada até para a época do Peirce e para até a disponibilidade tecnológica que a gente tinha ali, né, de meios de comunicar socialmente. Tipos de processos de comunicação. A gente tem, eu listei alguns aqui para a gente marcar, né, teorias que existem sobre, né, processos de comunicação, teoria da informação, e que são mais estudados até pela engenharia propriamente, né, uma parte mais técnica muitas vezes. Então a gente tem uma primeira proposta, e o Leonardo pode falar mais, né, da questão da informação, né, porque é estudante de engenharia. A gente tem um modelo clássico do Shannon e Weaver, que é de 1949, que é criticado, que é retomado, reelaborado, mas que é uma base que todos nós conhecemos, né, sobre esse processo. Então, há um emissor, há um receptor de uma mensagem, um canal de comunicação, essa mensagem é transmitida através de um código, né, dentro de um dado contexto, né, do referente,
A gente tem a noção de ruído, que eu acho que é mais ou menos claro, que é quando você tem algo que atrapalha essa comunicação, que distorce essa mensagem. Então, há os problemas de comunicação entre emissor e receptor, né, nessa deturpação da mensagem. Então, aí, rapidamente, né, falando, a gente tem algumas bases que são interessantes para a gente pensar esse processo, né? Mais do que pensar apenas a comunicação entre os seres humanos, né, uma pessoa que manda uma mensagem para um receptor ou para uma massa, se pensar na comunicação de massa, a gente tem uma ampliação desse conceito, né, pensando, por exemplo, nas abordagens em que comunicação se referiria à relação entre duas entidades. Não pensando em entidades aqui do ponto de vista sobrenatural, entidades qualquer coisa que troque informação, que se relacione com alguma outra coisa no nosso ambiente. Então, nesse sentido, você já tem uma protocomunicação na relação mecânica entre corpos físicos, nas reações químicas, né? Então, há uma analogia entre aquele modelo que o Shannon e o Weaver apresentam, né, de emissor, receptor, mensagem, tal, que seria uma inter-relação humana, e também de sinais emitidos por antenas, satélites, tal, que você pode fazer a transposição, também com processos naturais dessas trocas de força, de energia. Então, próximo slide. Obrigada. Então, a comunicação ela seria um princípio organizador da natureza, né? E ocorreria no meio físico e entre os organismos, né? Organismos biológicos. Então, entre os seres humanos, entre os animais, entre os seres humanos e animais, entre as plantas e assim por diante, né? E aí, aprofundando mais ainda essa ideia, a gente tem processos de comunicação que se dão mesmo em nível microscópico, intra e intercelular, né? Principalmente com a descoberta do código genético, passou-se a considerar toda a biosfera como uma rede complexa de sistemas de comunicação. Então, bactérias, animais, plantas, fungos, tecidos, órgãos, organelas, etc., funcionariam como meios para processamento de informação.